pare com o dízimo e eu vou te dar rapidinho 10 motivos baseados na Bíblia, na lei, na história, pelo qual o dízimo não pertence mais à nova aliança e você não deve se prender a essa regra. Mas você tem que ofertar, afinal de contas, você consome o que tem lá na igreja. É uma questão de honestidade, certo? Então vamos lá. Primeiro, o dízimo, ele nunca foi dinheiro, tá? Em Levítico 27, 30 e 32, você vai perceber que ele era trigo, vinho, azeite, vaca, ovelha, ou seja, dinheiro não existia. Aliás, dinheiro existia, mas ele não valia como dízimo, certo? 2. Só donos de terra ou de gado dizimava. Isso tá lá em Deuteronômio 12 e 14. Ou seja, se você era carpinteiro como José e como Jesus, pescador como Pedro, médico como Lucas, Mateus, cobrador de impostos, 0 dízimos. Ou seja, Jesus e os discípulos, eles não se enquadravam na lei do dízimo. Por isso que nós não temos nenhum versículo dizendo que Jesus foi dar o dízimo, que acompanhou os discípulos para entregar dízimo, certo? O dízimo, ele tinha que vir da terra de Canaã. Se não era da terra prometida, não valia. Agora, imagina Jesus tentando dizimar madeira de Nazaré. Óbvio que não ia dar certo. Tinha que ser das terras distribuídas às 12 tribos. O dizimista comia o dízimo no templo. Vai lá em Deuteronômios 14 e 23. Confere isso que eu tô falando. Hoje o povo entrega dízimo e passa fome. Isso é estranho, né? Você devia poder pegar pelo menos uma vez, 2 vezes por ano, que nem era lá em Israel, e levar sua família com o dízimo para um restaurante para comer do dízimo. Quando o caminho era longe, tá? Deus permitia transformar o dízimo em dinheiro e só depois comprar comida lá no templo e beber lá no templo. Tá lá em Deuteronômio 14, 23. Ou seja, dinheiro não era aceito como dízimo. Era tipo um vale-compras, né? Você tinha que comprar, vendia, comprava lá de novo e entregava o dízimo. Sexto, Jesus nunca ensinou seus discípulos a dizimar. Mateus, Marcos, Lucas, João, você pode procurar na Bíblia, não tem Jesus ensinando os discípulos a dizimar. Sétimo, os apóstolos também nunca ensinaram o dízimo. Muito estranho, não? Você não acha estranho? Tudo que as igrejas elas fazem, tá tudo lá nos livros que são direcionados às igrejas. A doutrina são regidas por elas. Mas não tem nada falando do dízimo. Você não acha esquisito isso? Sétimo, a regra da nova aliança é oferta voluntária e não 10%. Tá lá em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua conforme decidir no seu coração, ou seja, não precisa dar dízimo. Oitavo, o dízimo era só para sustentar os levitas. Sem levitas, sem templo, sem sacerdócio levítico, e com o véu rasgado, acabou o pacote levítico inteiro. Ou seja, você não precisa mais dar o dízimo. Aquilo era para sustentar os levitas, os sacerdotes e o templo. 9. Abraão não é exemplo de dízimo mensal. A Bíblia diz que ele deu uma vez dos despojos de guerra e nunca mais. Ou seja, nada a ver com o salário. Se ele tivesse dado, com certeza estaria escrito outras vezes, né? 10. Jacó fez um voto, não é uma doutrina. Se eu voltar em paz, lá em Gênesis 28, 22, ou seja, voto não é regra, porque se a pessoa já faz, ela não vai fazer um voto com o que ela já faz, não tem nem lógica. 10º, vou continuar. 11º, se alguém usar Mateus 23, 23, que diz que Jesus estava brigando com os fariseus, ele não estava ensinando os cristãos e ainda estava debaixo da lei, Jesus vivia dentro da lei. Então é normal ele dizer para os fariseus que eles tinham que entregar o dízimo, óbvio, né? Vamos para Gálatas, vai, Gálatas 5:3, vai o 12 agora, né? Quer guardar um mandamento da lei? Então pega a promoção, tem que guardar todos. Inclui sacrifício, bode, expiação, não comer camarão, não misturar roupa, não cortar barba. Tem que pegar a promoção toda. Já que você quer pegar a lei, então bora pegar tudo, né? Porque só o dízimo, por que só o dízimo? 3. Historicamente, o dízimo só virou obrigatório na igreja, eu tinha falado século VI a VIII, tá? No concílio de Macron. E quem não desse,
excomunhão. Ou seja, se você não desse o dízimo, você era excomungado da igreja. Não foi Jesus que mandou dar dízimo, foi um concílio da igreja medieval, católica, que obrigou os fiéis lá no século VII, depois de 700 anos, a dar o dízimo. Agora, me mostra o templo em Jerusalém. Me mostra lá um sacerdote, levita, seus bois. Tem o templo de Salomão aqui em São Paulo, né? Mas ele não serve. Ou seja, sem templo não tem dízimo. Não funciona o dízimo sem templo. A essas alturas eu já perdi a noção do que é que eu tava, qual que era a numeração. Eu só sei o seguinte, se alguém quer então entregar o dízimo, tem que mostrar a plantação, o sacerdote, o levita, o templo, tudo isso. Sem esse quadro não tem dízimo, ou seja, é só invenção. A nova aliança, ela não te obriga a dar 10%. A graça, ela te convida a ser generoso. Isso vale mais do que qualquer tabela de imposto religioso. 15, 16, 17, sei lá, eu poderia te dar 30 motivos para você colocar na tua cabeça que o dízimo não faz parte da nova aliança. Não temos respaldo bíblico para isso. E você precisa entender que quando eu falo para você parar de dar o dízimo, eu não estou dizendo para você parar de contribuir com a igreja. Inclusive, eu acho bem interessante que a maioria da galera me escreve aqui assim, ó. Ah, mas e se não der o dízimo, como é que vai pagar as contas? Ou seja, se eles pararem de dar o dízimo, eles não vão nem ofertar. Porque para mim, se eu paro de dar o dízimo, não acredito mais nele, eu continuo dando oferta, talvez com valor até maior que o dízimo, afinal de contas não é para obra. Eu não estou aí agradecendo a Deus. Mas quando você me pergunta se você parar de dar o dízimo, como que a igreja vai se sustentar? Isso quer dizer que você não vai dar nada? Estranho, né? Quando o dízimo é agradecimento, é devolução, é porque eu amo a Deus, eu amo a obra. Bom, fica aí alguns motivos para você não dar o dízimo.